Continuidade a nossa lição dessa semana, que é a lição número 6, a promessa de cura divina. Vamos para o tópico 3, que tem como título Jesus Cristo cura sim. O 1.1 desse tópico vai dizer: a cura divina faz parte do plano de Deus. Desde Êxodo 15, podemos perceber Deus se revelando com poder curador no deserto com Israel. Ele atuou como médico de seu povo. A declaração divina, eu sou o Senhor que te sara, Êxodo 15, 26, deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimento. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas. Então, o que a gente olha aqui? A cura, desde quando o pecado entrou no mundo e trouxe as doenças, Deus sempre teve um plano para a cura. Quando ele fala para o povo no deserto que ele é um Deus que sara, ele é aquele que vai sarar todas as nossas enfermidades. Desde a época lá atrás no Antigo Testamento, no Novo e nos dias de hoje. Deus continua sendo o mesmo. Se você está doente, os médicos já desenganaram, ainda tem um que pode dar a palavra final, porque a palavra final não vem dos médicos. Eu sei que é difícil, nem sempre Deus vai curar. Então por que ele diz que é o Deus que cura? Porque não é feita a nossa vontade, é a vontade dele. Onde será a cura que Deus vai fazer na nossa vida? De repente, a cura que Deus quer fazer que ele não faz na nossa vida é muito melhor do que a cura que ele poderia dar. Por quê? Porque ele nunca quer perder a nossa alma. Ele não quer que a gente perca a nossa salvação. Então, quando ele sabe que algumas pessoas, infelizmente, que se forem curadas, elas vão sair da sua presença, muitas das vezes ele não permite que essa cura venha. Mas tem outros que ele já quer recolher, porque ele sabe que já está sofrendo. Deus pode trazer a cura na hora que ele quiser, mas nós temos que entender, se a cura não vier, Deus continua sendo Deus. Existe um louvor que fala, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Mas o maior desejo de Deus é trazer a cura para nós, seja no físico ou na alma. Então creia, se você está passando, se tem por uma doença que os médicos já desenganaram, ou se tem alguém que está passando por essa situação, creia, que eu costumo falar, ainda contra a fôlego a esperança. Deus não age aos 45 minutos, ele não age nos acréscimos, ele age na hora certa. Só que alguns eles vão curar fisicamente e outros ele vai curar somente espiritualmente. Vai curar somente a alma. É isso que às vezes a gente não entende. Às vezes a pessoa está com a alma doente e ao mesmo tempo com o físico doente. Mas Deus quer curar a alma para depois levar a recolher aquela pessoa, porque infelizmente a gente não vai viver aqui para sempre. E nós temos que entender e deixar de ser egoísta, porque nós muitas das vezes somos egoístas. Quem quer ver um parente morrer? Quem quer ver um filho morrer? Quem é que quer ver um pai ou uma mãe morrer? A gente não quer. A gente não quer isso. Mas nós sabemos que tem um, que depois que o homem dá a última palavra, se for para honrá-lo, e se o nome dele, e se for da vontade dele, ele vem com a cura. Amém? Ponto 2. Jesus cura. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem o poder curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem e hoje, e eternamente. Hebreus 13, 8. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, em Mateus 9, 19 ao 22, cura hoje. O Jesus que curou o cego de Jericó, cura sim. O Jesus que levantou a filha de Jairo, levanta qualquer ser humano de sua enfermidade. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da Igreja de Cristo, para curar toda e qualquer enfermidade.
Então, o que a gente vê aqui? Através do Espírito Santo, a cura, ainda há cura dentro da nossa casa, pelo Senhor Jesus. Então, nós temos que entender qual é o papel da igreja? Orar. Nós temos que orar para que Jesus venha através do Espírito Santo e realize a cura. Que essa cura venha a ser realizada na vida da pessoa. Mas é como eu já estou falando, existem pessoas que têm que ter a cura física e espiritual. Tem pessoas que só têm que ser curado na alma. Tem pessoas que têm que ser curado só no físico. Tem pessoas que têm que ser curado nos dois. Mas tem hora que Deus vai curar ou só a alma ou só o físico. Porque por quê? Porque as pessoas têm que se entregar para Ele. A cura da alma é a principal cura que Deus quer fazer. Não é que, me perdoa até o jeito que eu falei, não é que Deus vai querer fazer só a cura às vezes não vai fazer a cura na alma. Pelo contrário, Deus quer essa cura na alma. Por quê? Porque quando nós curamos a nossa alma, muitas das vezes, quando nós curamos a nossa alma, a cura física ela vem. Porque ainda não veio uma cura física, porque às vezes a gente guardou mágoa. E não é a culpa de Deus, a culpa é nossa. Porque a vontade de Deus é nos curar. Nós que temos que abrir muitas das vezes nossos corações e falar mais uma vez, através do Espírito Santo de Deus, Jesus opera milagres em nossa vida. Mas se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Mas Deus sabe. Então, por isso que muitas das vezes Ele não cura. Porque Ele não quer que algo pior aconteça conosco. Mas, a maioria das vezes, Ele vai curar. Ponto 3. O que podemos fazer para receber a cura divina? Há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar. É preciso confiar no poder de Jesus. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com azeite. Não deixemos de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida, pois crê usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. Então aqui está falando, Deus ele pode curar a cada um de nós, tanto fisicamente, usando alguém naturalmente, usando alguém para nos curar, um médico, e pode ser curado divinamente, usando somente o poder de Deus. Mas qual é o auxílio? Que a gente vai pedir aos ministros da casa do Senhor uma oração. E a gente vem com óleo, unge a pessoa, porque não é... quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Jesus dificilmente ia procurando quem ele ia curar. Não, eu quero curar ali. Não, ele ia. As pessoas que se aproximavam e pediam a cura para ele. Então é isso que nós devemos fazer. Foi diferente daquele homem que estava sentado no poço e Jesus foi até ele. Mas ali a gente vê, olha ali, quando a gente lê atentamente, a gente vai perceber que ali precisava uma cura. Não só uma cura, precisava de uma liberação, de um perdão. Aquele homem tinha que se arrepender, porque olha o que Jesus fala no final para ele. Vai e não peques mais. Aquela enfermidade que aquele homem tinha, provavelmente veio através de um pecado que ele cometeu. Porque se não fosse isso, Jesus jamais falaria, vai e não peques mais. Ele estava naquela condição porque alguma coisa ele fez e adquiriu aquela enfermidade. Quando nós lemos atento, a gente vai ver Jesus falando isso para ele. Vá e não peques mais. Então é com vocês também. Quando Deus realizar a cura sobre a vida de vocês, não peques mais.
se aquela cura, se aquela enfermidade veio através de algo que não agradava a Deus. Ah, pastor, é o quê? Ele fez o quê? Ele tá... Não, às vezes é uma palavra que o pai e a mãe falam assim, não vá para ali. É uma desobediência. Não ande com fulano. A pessoa andou com fulano. Não fez nada de errado, mas estava com fulano. Aí aconteceu alguma coisa com fulano, aconteceu também, porque estava no lugar errado, na hora errada. O pai fala, não vai jogar bola. Como uma vez, minha mãe não vai jogar bola. Eu fui e quebrei o braço. Eu desobedeci a minha mãe. Eu pequei contra a minha mãe e contra Deus. Porque quando pecamos contra nossos pais, nós pecamos contra Deus também. Então, com aquilo ali, aquela enfermidade que eu adquiri foi por causa de um erro que eu cometi. Não foi eu indo para o trabalho, ou indo para a escola e cair, ou jogando na educação física e quebrei o braço. Não. Eu quebrei o braço por causa de uma desobediência que eu cometi de não ouvir a voz da minha mãe. Isso é um pecado. E aí Deus poderia ter me curado o braço assim, ó, estou curando seu braço agora, através do poder divino, mas não, ele usou o poder, usou os médicos, colocou gesso, fez tudo aquilo, e ele falou, ó, vai, não peques mais, tanto divino como naturalmente, a gente tem que pensar, se eu não tivesse desobedecido a minha mãe, eu não teria me machucado. Amém? Vamos para a conclusão. Nesta lição, estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros, para que haja experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou. Ele continua o mesmo. Por isso devemos nos dirigir a Ele com humildade e fé perseverante, confiando que Ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim. Então, quando chegar ao pé de Jesus, chega humilde. Não determina nada não, que você não tem poder nenhum para determinar. Seja humilde. Senhor, no nome santo de Jesus, cura, para que o seu nome seja honrado. Mas se o Senhor não quiser curar, amém, eu vou entender e continuarei te seguindo. É assim que nós devemos fazer. Não é eu determino que seja curar, não. Mesmo que você use o nome de Jesus, Jesus vai estar olhando, eu determino o quê? Cadê a humildade? Nós temos que ser humilde, chegar até o Senhor e falar, Senhor, eu não tenho mais nada a fazer, só o Senhor. Me cura em nome de Jesus, seu Filho amado querido. Amém? E creia no Senhor Jesus. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, acabamos essa lição essa semana. Que o Senhor continue conosco, nos dê um ótimo dia. Toma a nossa vida em tuas mãos, faça sua vontade e seu querer. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima lição. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês e a minha também. E nos dê um ótimo dia